Abra comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso de número 6. Nós vamos ler 3 versículos, tá? O 5, o 10 e o 20. Então se prepare. Mateus 5, verso 6. Quantos abriram? Diz um amém bem alto. Legal, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O 10 diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o 20 diz assim: pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis nos céus. Amém, queridos? Mateus nos ensina que existe uma grande diferença entre reino de Deus e reino dos céus. O que é reino de Deus? Reino de Deus é de antes da fundação do mundo até a eternidade. É um reino só, Deus é soberano, Ele está sob o controle de todas as coisas. Reino dos céus, que começa a ser dito no Evangelho, especialmente no Evangelho de Mateus, ele é uma seção apenas do reino de Deus. Ele começou no seu modo, existem 3 características, em seu modo de aparência, realidade e manifestação. A aparência foi esse texto que a gente acabou de ler. A aparência é quando Jesus estava aqui na terra, também conhecido como cristandade. Jesus viveu aqui na terra e ali já estava o reino dos céus. Lembra que João Batista falava assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E quando Jesus chegou, ele estabeleceu esse reino de um modo apenas aparente. E o texto que nós limos, que é o Sermão do Monte, é a aparência no reino dos céus. Depois que Jesus morre e ele ascende, e o Espírito Santo desce, passamos a viver no reino dos céus na sua realidade. É o tempo da graça. Nós que somos dispensacionalistas, acreditamos dessa forma, de que vivemos hoje na dispensação da graça. Já é reino dos céus, na sua forma real. Ou seja, estamos debaixo da graça, do teu amor, do teu perdão. E em seguida vem a terceira e última parte do reino dos céus, que é a sua manifestação, que começará na segunda vinda, quando Jesus chegar aqui na terra e estabelecer o seu reino. Essas são as 3 partes do reino dos céus, o qual fazemos parte. Esse texto bíblico que fala sobre o sermão da montanha, o sermão do monte, ele cita características dos súditos deste reino. Quantos fazem parte do reino dos céus? Faz assim um sinal. Ele é extremamente rico. Aliás, Paulinho, meu primeiro pastor, ele tinha o costume de dizer de que se enfrentássemos aí uma ditadura comunista, né, ou o anticristo, se ele arrancar de nós a palavra do Senhor e nos deixar apenas essa seção bíblica chamada como Sermão do Monte, seria o suficiente para sermos salvos. Porque nessa sequência de versículos, nós encontramos características suficientes para encontrarmos a salvação em Jesus. É lá que ele diz que os mansos herdarão o reino, que aqueles que têm um coração puro, amém? Mas hoje, devido à sua riqueza, e nós não temos tempo para isso, vamos deter a nossa atenção à justiça. O que significa justiça? Que característica é essa? Será que nós exercemos a justiça? O fato é, queridos, se nós não possuímos essas características, nós não fazemos parte deste reino. Amém? Justiça, nesse contexto, no contexto do Sermão da Montanha, nada mais é do que boa conduta. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga isso para ele. Boa conduta. Boa conduta. Ok? Esqueceram? Queridos, dito isso, nós brasileiros, como já foi inspirado pelo Espírito de Deus aqui, Paulo falou, temos uma fama aí fora de que somos malandros, de que somos espertos, de que de alguma forma queremos levar vantagem em tudo.
E os escândalos políticos ratificam, reforçam isso. E somos super mal vistos lá fora, de que quem nunca ouviu falar do jeitinho brasileiro, né? Aqui é até engraçado, mas lá fora ele é interpretado da forma mais pejorativa possível. O jeitinho brasileiro é levar vantagem sobre os outros. Mas eu não quero trazer essa reflexão. O grande centro dessa reflexão essa manhã, daquilo que Deus fez arder em meu coração para trazer para a tua igreja essa manhã, é sobre a igreja brasileira. Como é que estamos sendo vistos? Como é que somos sendo, talvez pela comunidade cristã internacional, como estamos sendo enxergados? Será que o que fala mais alto é a nossa nacionalidade celestial ou a nossa nacionalidade terrena? Somos muito mais brasileiros ou somos cristãos? A resposta para essa pergunta, faça a si mesmo, ela se dá através de uma outra questão que eu quero fazer com você. Como é que somos nós aí fora? Quando nós exercemos a nossa profissão, quando nós estamos seguindo a nossa vida, entre aspas, secular, como é que nós agimos? Qual é o nosso comportamento? Será que somos iguaizinhos aos demais? Se eu sou professor, será que eu sou um professor igual aos demais? Se eu sou um bombeiro, será que eu sou um bombeiro igual aos demais? Se eu sou um juiz, será que eu sou um juiz igual aos demais? De fato, somos diferentes ou não? Qual a interpretação do povo cristão internacional para a igreja brasileira? Será que eles não enxergam em nós o mesmo sentimento que o mundo enxerga nos brasileiros? Um povo esperto? Um povo que talvez dê um jeitinho para chegar no reino dos céus? Um povo que talvez com sua esperteza, a sua forma de levar vantagem em tudo, alcançará a sua salvação com um jeitinho brasileiro? Eu quero que você reflita comigo sobre isso essa manhã. Ok? A igreja brasileira possui a mesma fama? Somos mais brasileiros ou cristãos? Como seria uma carta de Jesus para a igreja brasileira? Em Apocalipse ele escreve 7 cartas para 7 igrejas de uma região da Ásia. E eu convido você a refletir junto comigo. Qual seria a carta e o teor dessa carta que Jesus escreveria para nós, igreja brasileira? Quero lhe convidar a fazer uma reflexão. Será que quando chegamos à nossa atividade secular, não somos como qualquer um? Será que quando chegamos lá não incorporamos, o nosso jeito de ser profissional apenas, que é igual a todos os demais? Ou será que mesmo lá levamos a marca daquele que um dia nos salvou, aquilo que um dia nos faz a diferença? E é por isso que eu queria falar contigo sobre justiça. Eu não quero falar sobre fé. Talvez você esteja pensando, mas lá no meu trabalho existe um cara que segue o catolicismo, um cara que é espírita, aí ele tem a fé dele, eu tenho a minha. Não estou falando de fé, estou falando de boa conduta. Vire para o irmão que está do seu lado e diga mais uma vez: justiça neste contexto significa boa conduta. Separei alguns itens e o Espírito de Deus fez arder em meu coração para que possamos estudar este tema. Justiça. O verso de número 6 começa dizendo: os que têm fome e sede. Primeiro, se temos fome e sede é porque é algo que nós não temos, não faz parte da nossa natureza, não nascemos com isso. A humanidade perdeu este aplicativo na queda, no pecado de Adão. Ou seja, é algo que desejamos, é algo que precisamos buscar, que precisamos alcançar, mas não temos. Justiça, queridos, quando nós nascemos, ela não existe em nosso coração. Ela foi retirada da natureza humana. Se você fosse um computador, você teria que baixar esse aplicativo para ele poder funcionar. Se você fosse um celular, o Android, você tinha que buscar no Google Play e baixar essa funcionalidade. Nós, infelizmente, não nascemos com a justiça, mas se somos ou fazemos parte deste reino, devemos ter ao menos o desejo, a vontade em alcançá-la. Lembrando que justiça é boa conduta, eu quero lhe convidar essa manhã a baixar o aplicativo na tua vida, que a justiça do Senhor, a boa conduta possa ser uma marca na tua vida, mas ela começa com um desejo. Ela começa com um anseio. E por que nós não temos esse desejo de ser justos? Porque é muito mais fácil ser injustos.
É muito mais fácil o errado. Eu costumo dizer que quando nós praticamos as ações ruins é porque queremos com benefício próprio e com pouco esforço. Pense comigo, eu quero furar uma fila e furo essa fila. Talvez é uma fila de 150 pessoas, eu entro na segunda posição. Eu fui beneficiado com menos esforço. Para os homens entenderem, vamos falar de bolso. Um pacote da internet custa R$100, mas se eu compartilhar com o vizinho, isso não é permitido pela lei da operadora. Se eu compartilhar com o vizinho, eu só pago 20. Ou seja, eu fui beneficiado, mas com muito menos esforço. Não é? Quando eu compro e adquiro um produto pirata, eu sou beneficiado, não sou? Porque eu paguei com muito menos esforço. Então, é natural que a gente busque essas coisas mais fáceis. Que somos beneficiados talvez da mesma forma, mas é muito mais fácil. Então, nascemos com essa tendência e essa inclinação de conseguir o mais fácil, de conseguir aquilo que é confortável para nós, aquilo que é que requer menos esforço, mas por outro lado seremos beneficiados. Então não estar na natureza humana, não é natural, não é intrínseco a nós, precisamos buscar. Naturalmente não somos justos, temos a inclinação para o errado, porque normalmente fazendo o errado somos beneficiados com menor esforço. Quando você não devolve o troco errado, você foi beneficiado com esforço algum, mas em compensação você está prejudicando alguém. O grande problema nas atitudes de más condutas, o grande problema em praticar a injustiça é que você é beneficiado. O problema não é esse, o problema é que você é beneficiado em detrimento ao prejuízo de alguém. Aquele cara da fila lá, o último da fila, ele vai demorar mais para ser atendido. Aquele cara da operadora que paga certinho vai com certeza ter um reajuste maior, porque o custo tem sido maior, porque há muita gente roubando aí o sinal. Aquela operadora de caixa vai ter que tirar do próprio bolso para completar aquele troco que foi passado errado. Se ela não passar, o empresário vai ter que fazer. Ou seja, você é beneficiado. Você, com menos esforço, recebe o benefício, mas prejudica alguém. E sabe por que fazemos isso? Sabe por que somos inclinados a isso? Porque no fundo, somos egoístas. Somos individualistas. Pensamos em nós mesmos. Demorei tanto para vir pregar e Deus me dá uma palavra dura. Somos egoístas, queridos. Pensamos em nós primeiro. Estamos correndo na fila do estacionamento do shopping, mas se a vaga surgir aqui mais perto de mim, não estou nem aí para aquele cara que estava na minha frente. Eu tenho que manobrar rápido, viu? Rápido para pegar esta vaga. E ele que estava muito mais tempo do que você esperando, tem que esperar mais. Porque pensamos em nós mesmos. E eu quero lhe convidar essa manhã. Será que como igreja brasileira, será que como igreja soteropolitana, baiana, não somos vistos como, na verdade, brasileiros, apenas brasileiros, iguais a todos os demais brasileiros? Será que a comunidade cristã da Inglaterra, quando monta um congresso e chega o brasileiro, ela não diz exatamente o que a sociedade secular diz? Cuidado, tinha que ser brasileiro. Tinha que ser um cristão brasileiro. E eu lhe pergunto mais uma vez, o que somos diferentes do nosso vizinho? O que somos diferentes dos nossos políticos? Há quem diga que eles são apenas um reflexo da sociedade que os representam. Apenas um reflexo, até porque se você buscar jornais de 30 anos atrás, 40 anos atrás, você vai encontrar escândalos políticos da mesma forma. Ou seja, ele acaba representando a sociedade brasileira, que é corrupta, que se preocupa consigo mesmo, com o que é mais fácil, com o jeitinho brasileiro, inclusive dentro da igreja. O verso continua dizendo o seguinte: serão saciados, satisfeitos, porque serão fartos.
Queridos, quando eu li esse texto, eu imaginei o seguinte: nossa, se eu tiver sede de justiça, se eu almejar a justiça, a primeira recompensa que eu vou ser é receber dos outros atos justos, é receber dos outros julgamentos justos. Eu sempre entendi esse verso como se fosse algo, justiça vindo para mim de fora para dentro. Não é verdade. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu tenho lutado com o Senhor, e Ele tem me revelado coisas na minha vida, que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Sabe que eu entendi que ser farto de justiça, quando você deseja, quando você almeja ser farto de justiça, é primeiramente ser confrontado pelo Senhor, é primeiramente ser colocado na parede pelo Senhor e colocado em evidência todas as coisas que há em tua vida que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. Deus, talvez coisas imperceptíveis, talvez coisas que passam batidas. Eu cancelei recentemente parte do meu pacote da internet, da TV a cabo. Não que isso seja pecado, mas é porque eu não usava. Comecei a me dedicar mais em estudar. Eu liguei para lá: cancela aí o PFC, futebol. Não tenho tempo para assistir, domingo é igreja. Meu time foi para a 2ª divisão. Eu tenho mais tempo para assistir, estudando, fazendo pós. Para quê, né? Não estou dizendo que é pecado ter, mas eu não tinha por que eu pagar, né? Cancelei. Eles cancelaram tudo que eu pedi. Combate, tudo que eu pedi, eles cancelaram. O PFC, eles deixaram aberto. Não veio mais na fatura para eu cobrar. Não estava sendo mais cobrada, mas eu botava lá no canal, olha lá o jogo passando, tudo aberto mesmo. Deus falou de uma forma tremenda ao meu coração. Se fosse o inverso, você não ligaria para cobrar, para cancelar? Se você, ao invés de ter o sinal aberto, tivesse vindo na sua fatura a cobrança, você não ligaria para cobrar? Por que você não liga agora para dizer: eu não quero o sinal, porque eu já pedi para cancelar e não pago? Deus começou a mostrar coisas de telefone corporativo. A empresa nos dá um telefone corporativo e a gente começa a usar de forma particular, e Deus incomodando assim: você está ligando, é para você, esse telefone não é seu, essa conta não é sua, quem paga não é você. Comprei e instalei no meu carro há um tempo atrás o multimídia, central multimídia. E aí tem TV, tem DVD. Aí Deus falando no meu coração: não é legal. Não pode dirigir assistindo TV. Não é legal. Eu: não, foi caro. Eu gosto de botar um DVDzinho. Gosto de assistir um DVDzinho. Foi caro. E lutando. Dei carona tem 2 meses para um colega meu que está fazendo autoescola agora. Ele virou para mim e disse: já pode, irmão? Aí eu disse: o que é que tem? O DVD. Acabei de tomar uma aula ali e disse que isso é proibido. Fui lá, não tirei ainda, mas tenho procurado usar só as músicas, o Bluetoothzinho para o celular, só. A câmera de rec dá para usar e só. O que é que eu aprendi com isso e queria transmitir para vocês essa manhã? Que ser farto, ou seja, os súditos desse reino, o reino dos céus, quando tem sede, busca essa justiça. A primeira forma de ser farto, meu querido, é ser confrontado pelo Senhor em corrigir as coisas e os atos injustos que ainda há nas nossas vidas. Talvez você esteja pensando: é adultério, é roubo, é furto. Não é não. Deus talvez está te mostrando ou te revelando algo que para você parece simples, mas para Deus é injusto. E aí eu volto a fazer a pergunta: somos iguais ou não somos aos nossos colegas de trabalho, aos brasileiros, dos jeitinhos brasileiros? Eu peço, e a minha oração essa manhã é para que Deus ministre ao teu coração tudo aquilo que é na tua vida e que precisa ser transformado, e que precisa ser modificado. Ok? Glória a Deus. Ser farto de justiça é ser cobrado e transformado pessoalmente de tudo que está errado em sua vida. E como consequência desses atos, aí sim, você começa a colher, você começa a receber, que a própria Bíblia diz, né? Aquilo que você planta, você colhe. Como consequência dessa mudança de atitude, você começa a receber atos de justiça
pela sociedade para com a tua vida. Eu viajei para Brasília, tem um ano mais ou menos, alguns irmãos conhecem essa história, eu coloquei na rede social. Eu fui para Brasília, viu, irmãos? Aí você sabe como é, cheio de políticos, né? E aí eu sempre brinquei lá, cuidado com a carteira, cuidado com a carteira. Mas foi tudo tranquilo. Só que lá tem uma feira de importados, não sei quem já ouviu falar. Essa feira é repleta de coisas, digamos assim, genéricas? Não. Falsas. Vamos ser sinceros, falsas. Né? Você encontra lá o Nike, você encontra lá o Lacoste, você encontra lá toda a marca possível, porém falsa, pirata. E estávamos numa roda de amigos no site, e eles disseram, vamos para lá para a feira de importados, fazer uma série de compras. Olha para aqui para esse sapato, olha para cá. Você não disse que não é. Aí eu comecei a dizer para eles, cara, eu não quero, eu não vou. De alguma certa forma, quando você pratica isso, em algum momento da tua vida você vai ceifar injustiça, você vai ter perda financeira, porque você está lesando o autor da marca, você está lesando para aquele lojista que contribui, que paga os seus impostos, quando você vai num lugar como esse, sem contar que tem os originais, mas contrabandeados. Tem os originais, você encontra os originais, mas todos contrabandeados. E aí eu falei para eles que não ia, eles, tá bom, Marcos, tá bom, e aí foram. E a mensagem que eu dei foi essa, de que de alguma forma você iria colher alguma coisa ruim quando você pratica esse tipo de coisa. Quando você pratica os atos injustos, você colhe injustiça. E quando você pratica os justos, você também colhe. Engraçado, e aí fomos para o aeroporto, já no retorno, e acabamos conversando muito, perdemos o horário do voo, última chamada, voo para Salvador, fomos correndo, desesperados, pior coisa é chegar antes, né? É pior até do que chegar no horário, você perde a noção, e foi o que aconteceu. Quando eu vou embarcar, cadê a carteira? Eu disse, eu sabia, estou no aeroporto de Brasília, cheio de político, perdi minha carteira. Entreguei um documento que, por livramento do Senhor, estava no meu bolso, um documento com foto, consegui embarcar e perdi a carteira. Eles não me contaram de início, mas ficaram por trás rindo de mim. Lembra do papo lá da feira? Aí, ó, ele não foi, disse que de alguma certa forma ele colheria algo bom, e olha o que ele colheu! Eles não me disseram isso, mas depois me confessaram. Eu fiquei triste, muito triste, minha esposa sabe, lembra disso. Perdi minha carteira, mas nem por isso, né? Mas justamente por isso, que testemunho é esse? Mas tudo bem. Um dos colegas ficou de vir no outro dia, passou nos achados perdidos e encontrou. Carteira cheia com os documentos, sem o dinheiro. Ele, Marcos, esqueça, tem tudo, menos o dinheiro. Aí eu, já é alguma coisa, os cartões, os documentos e etc. Aí chega a segunda-feira, ele entregou a carteira para mim, com um sorrisinho assim amarelo. Né? Resultado, quando eu abro a carteira e naquele último banco, ou naquele último bolso, tinha um bilhete. Era uma letra feminina e dizia o seguinte, Marcos, encontrei a sua carteira, entreguei nos achados perdidos, mas eu retirei o dinheiro, porque você sabe como é, né? Dinheiro nesses lugares podem retirar, podem roubar. Está aqui comigo guardado, a hora que você precisar me liga, me passa a sua conta que eu deposito. Aplauda ao Senhor. Era quase R$300, não era pela questão do dinheiro, era por causa do testemunho. Mas eu saltitei, procurei os meus amigos. Você não sabe da maior? Esfreguei na cara dele o bilhete. Esfreguei na cara, assim, olha o bilhete, olha o bilhete. E um veio e me chamou à parte e confessou, nossa, estávamos todos rindo de você, por tudo que você falou pra gente. E eu te digo, Marcos, e os olhos dele cheios de lágrimas. Você tem razão, eu não vou mais comprar nada pirata. Eu vou cancelar meu canal lá que é GatoNet. Eu vou seguir uma vida mais certinha. Eu falo isso não para mérito meus, queridos. É para te incentivar de que tudo que está escrito ali nesta palavra é verdade. E que nós como igreja brasileira precisamos ser diferentes e não ser como um brasileiro qualquer. Precisamos levar, como os jovens dizem, a marca de Cristo. E a marca de Cristo é justiça. Amém? Ok?
Como consequência, você recebe uma troca de atos de justiça para com a sua vida. Indo para o verso 10, queridos, o verso termina, ou começa dizendo assim: e são perseguidos. Isso é forte, né? É complicado ser honesto ou buscar ser justo na sociedade que nós vivemos. Somos chamados de bobo, tolo ou idiotas. O quanto o mundo nos odeia. Eu me lembro daquela camisa, eu acho que é o pastor que tem, não sei se é Paulinho, na contramão do mundo. Está todo mundo indo para um lado e o cara vindo para o outro. É isso. Ser justo no mundo em que nós vivemos é andar na contramão. É pegar um outro sentido. E eu convido você a raciocinar comigo. Pegue um carro, imagine você, pegue um carro e pegue uma via na contramão. Você está sujeito a embates, você está sujeito a choques. Então é natural você ser odiado quando você pratica atos justos, de quando você segue a palavra de Deus. É natural que você seja perseguido, que você seja odiado, que você seja mal visto, que você seja excluído. É super natural. É natural que você seja colocado de lado porque você faz tudo totalmente diferente ao que eles pregam. Tudo totalmente diferente ao que eles ensinam. Mas esse versículo continua: porque dele são o reino dos céus. Querido, vale a pena. Receberemos uma recompensa e que é maior de todas. Porque 1 João 5,19 deixa bem claro que o mundo já é do maligno. Ele está cheio de justiça. Então, se tivermos fome e sede dela, seremos perseguidos. O mundo persegue aquele que é diferente da sua tendência. Quem anda na contramão está sujeito a chocar. É fato isso. Então, queridos, é natural que soframos. Mas lá no final do verso diz: e receberemos a recompensa. Deles é o reino dos céus. Eu quero mais uma vez reforçar isso no teu coração. Se você não possui essa característica, ou nenhuma dessas características que está nesse sermão do monte, deixa e me permita ser sincero, você não faz parte deste reino. Mas como eu disse no início, estamos debaixo da graça, ainda há tempo. Precisamos buscar do Senhor essa sede, essa fome por atos justos. Recebemos uma recompensa. Então, por isso, uma recompensa. Devemos, então, nos alegrar nessas perseguições e sofrimento, porque seremos recompensados com a maior das recompensas. Por causa do reino dos céus, precisamos pagar um preço pela justiça que buscamos. O preço da nossa salvação, através da justificação de Cristo, já foi integralmente pago. Eu não estou aqui falando de salvação, queridos. O preço que foi pago por Jesus, ele é totalmente suficiente para nos salvar, para nos alcançar. Mas eu quero dizer que é natural que a gente passa por lutas e por dificuldades. É como eu falei aqui no início, herdamos uma cultura do pare de sofrer agora. Não era a música, não era? Pare de sofrer agora, Jesus está no controle. Tem essa história ainda, e nós herdamos tudo isso, de que não devemos sofrer quando levantamos a mão aí na cadeira e vimos aqui receber uma oração. Agora estamos com Jesus e não sofremos mais. Isso é conversa fiada. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A grande diferença, querido, é que quando passamos e vivenciamos essas dificuldades, o Senhor é conosco. A grande diferença é que não passamos só. Eu costumo dizer que o mundo enfrenta as dificuldades com suicídio. E existem dois tipos de suicídio. Aquele que a gente já conhece, o cara tira uma arma, atira, toma um veneno, se joga de um prédio. E o outro, esse é o suicídio a curto prazo. E tem um suicídio a longo e médio prazo, que é aquele que o cara chuta o balde e passa a viver uma vida desregrada, usando drogas, farras. A gente sabe o quanto isso é prejudicial para a saúde. Ele está de qualquer forma se matando. Ele está de uma certa forma suicidando-se. Então, o mundo encara as dificuldades dessa forma. Eu vou chutar o balde, eu quero esquecer os meus problemas, então eu vou encher a minha cara, eu vou injetar uma droga, eu vou sair por aí vivendo uma vida sem dormir, vivendo uma vida totalmente desregrada. É assim que o mundo encara as dificuldades. É dessa forma. Mas nós encaramos as dificuldades com o inverso, de uma forma inversa.
Nós encaramos as dificuldades com vida e vida com abundância. Sabe por quê? Porque essa dificuldade que você passa hoje lhe dará experiência para a próxima. Você passará a próxima e essa será irrelevante para a tua vida, porque você já viveu, já passou, já sofreu e já venceu. Então nós enfrentamos as dificuldades bem diferente do mundo. Enquanto eles se matam em meio às dificuldades, nós vivemos a vida com abundância com o Senhor. Porque como disse o apóstolo Paulo, Filipenses 2:21, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque era de glória em glória, queridos. É de glória em glória até a estatura do varão perfeito. Essa dificuldade é um degrau que vai lhe ensinar e te dar forças, né? Entendimento para você subir o próximo. O próximo talvez é mais difícil, você vai chorar, vai sentir dor, dificuldades, mas lembre, você não está sozinho, Ele vai te ajudar a subir o próximo degrau, e o próximo você vai encontrar uma dificuldade talvez semelhante à primeira, um pouco mais difícil, e você vai lembrar da primeira, eu já passei por isso, essa não vai me deter. Nós enfrentamos as dificuldades bem diferente do que o mundo. Não é com morte, meu querido, é com vida. E vida com abundância. Talvez você esteja, mas irmão Marcos, pensando, você não sabe o que eu vivo, não sabe o que eu passo. Eu estou com uma enfermidade incurável. A Bíblia nos ensina que existiu uma mulher que tocou nas vestes de Jesus. Ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Talvez a sua ferida seja na alma, você esteja angustiada. A Bíblia nos fala de uma mulher que entregou o seu tesouro, chorou aos pés de Jesus e Ele o consolou. E você talvez esteja pensando, você não sabe de nada, nem falar direito você está falando. E eu fui condenado, estou já decidido a morrer porque estão me acusando. E aquela mulher adúltera, Jesus disse, onde estão os seus acusadores? Eu também não os condeno, vai e não peques mais. Talvez a sua ascendência já foi escrita, você está já determinado a morrer, o médico disse que não tem mais jeito, ele virou para aquele ladrão e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E talvez você já esteja morto. Ele virou para as pessoas e disse, tira a pedra, sai para fora, Lázaro. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, não há empecilho, não há nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida, meu querido. Esta experiência que você está passando, essa luta, essa perseguição, talvez por ser um cristão, é uma experiência que vai lhe fortalecer para viver todas as outras, que vai lhe fortalecer para vivenciar todas as outras. É a experiência que talvez lhe falte para te graduar a viver as dificuldades que lhe esperam. Ok? Na caminhada cristã também teremos lutas e dificuldades. A diferença é a forma com que lidamos com ela. Cada luta e dificuldade é um degrau a mais em direção à glória e à estatura de varão perfeito, porque é nosso reino dos céus. Por último, queridos, o verso de número 20 diz assim, porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus estava falando de uma justiça que os discípulos não conheciam. E se você talvez está sentindo aí que vai sair daquela porta, mudando algumas coisas da tua vida, desculpe, você não entendeu essa mensagem, esta humilde mensagem. Jesus estava trazendo algo bem diferente para eles. O que eles conheciam era o que os escribas faziam, o que os fariseus faziam. Precisavam de uma lei para ser obedecida, precisavam de alguém para obrigá-los a seguir, a ser justos. Não, o que Jesus estava trazendo, a justiça o qual Jesus estava fazendo ou trazendo, era uma justiça que era movida por amor. Não precisava de uma lei para obrigá-los a seguir ou ser justos. Não precisavam homens, autoridades para obrigá-los a ser justos. Não precisavam de um mandamento para ser justos. A justiça que Jesus estava anunciando era uma justiça movida por amor. E eu quero dizer que com as suas próprias forças você não vai conseguir ser justo. Com as minhas próprias forças eu não consegui desligar o DVD do meu carro. Com as minhas próprias forças eu não consigo devolver um troco errado. Para você ser justo e viver essa justiça que excede a dos escribas e fariseus,
Você precisa ser cheio de Jesus. Era isso que ele queria ensinar para os seus discípulos. Então não adianta, queridos, vocês saírem daqui essa manhã motivado a ser uma igreja brasileira, mas sobretudo cristã com as suas próprias forças. Não é a sua própria força, meu querido, que vai fazer com que você transforme os teus atos de injustiça em justiça. Não será. Você precisa dele para ser justo. Você precisa dele para praticar essas atitudes. Você precisa do amor dele para poder exercer essa justiça que ele nos ensinou. Jesus estava falando de uma nova justiça, maior do que aquela que eles conheciam e tinham como modelo. Uma justiça apenas aparente. Jesus estava falando de uma justiça que não precisa de uma lei para ser obedecida, ou porque alguém pediu, ou está escrito, ou por ser procedimento obrigatório. Uma justiça que realizamos apenas por amor. Ele está falando de algo que só é possível viver cheio dele, repleto do amor dele, algo que não é natural, dependemos dele para poder exercer. Tudo que falamos aqui não se trata de atitudes nossas e pessoais, queridos. Tudo que falamos aqui é fruto do agir de Deus em nossas vidas. Não se engane, querido, eu vou receber uma oração e eu vou criar um compromisso diante dos irmãos e diante da igreja de que eu vou procurar praticar atos justos a partir de hoje. Você está enganado, você não conseguirá. É por isso que a salvação é mediante a justificação de Jesus. Você consegue sim, mediante o agir dele na tua vida. Então, se há alguma ação que você precisa tomar nesta manhã, é pedir a ele: Senhor, me enche do teu amor, para que eu possa praticar atos justos. Senhor, me enche do teu favor, para que eu possa praticar atos justos. Senhor, me enche da tua presença, para que eu possa ser um professor, um profissional, que faça diferença onde eu trabalho. Me enche do teu agir, do teu operar, para que eu possa ser um estudante na faculdade, que seja diferente. Não apenas professe uma fé diferente, mas um irmão, um cristão, um estudante, que exerça e que pratique atos de justiça do Senhor por onde ande. Fique de pé em nome de Jesus. Ok? Se tem uma atitude a ser tomada por você aqui, é de ser cheio da presença dEle. Precisamos como igreja, queridos. Precisamos como igreja viver o Evangelho, não do jeitinho brasileiro, mas viver o genuíno e puro Evangelho, para que o mundo veja em nós a esperança da glória, chamada Jesus Cristo. Jesus ensinou que se nós amarmos uns aos outros, por isso seríamos reconhecidos como servos, como filhos dele. Não existe amor sem a prática de atos justos. O que adianta um patrão, no final do ano, dar gordas cestas básicas para o seu corpo de funcionários, se durante todo o ano ele não recolhe o FGTS, se ele paga um salário injusto? Que ato de bondade é esse? Que ato de amor é esse que ele está demonstrando no Natal, se ele não foi justo o ano inteiro? Se eu sou um grande empresário, onde eu escravizo pessoas, e aí faço um dia do ano, o dia do Mac Lanche Feliz, e dou parte dessa arrecadação para as crianças. Se durante todo o ano eu sou mercenário, trato os meus funcionários de forma injusta. Jesus nos ensinou que uma grande marca e que seríamos reconhecidos como servos dele, se amássemos uns aos outros. E amar uns aos outros é deixar de ser egoístas, deixar de ser individualistas e praticar obras justas. Feche seus olhos. Só que eu não pratico obras justas com as minhas próprias forças. Eu não pratico obras justas com o meu próprio esforço. Senhor, eu preciso ser cheio de Ti. Sem ser cheio de Ti, eu não consigo enganar. Se eu sou cheio de Ti, eu não consigo furar a fila.
Se eu sou cheio de Ti, Senhor, eu não consigo mais compartilhar a internet. Feche seus olhos, Senhor. Diante da Tua presença, nós nos colocamos essa manhã. E queremos nos humilhar, Senhor. Queremos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo de que, sem o Senhor, nós não somos justos e nunca conseguiremos ser. Não estamos falando de justiça plena, porque essa o Senhor, só o Senhor pode ser. Estamos falando de atos de boa condutas. E que ainda assim, ó Deus, precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda, do Teu amor para poder praticá-las. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que o Teu Espírito possa fazer, ó Deus, aquilo que eu não pude fazer. Que o Teu Espírito possa falar e revelar aos Teus filhos o quanto precisamos nesses últimos dias de uma igreja autêntica, de uma igreja pura, de uma igreja santa, de uma igreja que revele o amor de Deus, e este amor é justo. Ser justo com o próximo, ser honesto, ter o coração puro. Precisamos do Senhor, ó Deus, para exercer esta coisa. Precisamos do Senhor para andarmos dessa forma. Ajuda-nos, Senhor, e que possamos, ao sair dessa porta, aí sim, cheios do Senhor, exercer atos justos para contagiar a nossa nação. Queremos, como uma igreja justa, contagiar a nossa sociedade. Queremos que esta impressão que o mundo tenha da nossa nação seja mudada a partir da nossa vida, Senhor. Que a igreja do Senhor, a igreja brasileira, possa transformar essa nação com atos de justiça, com boa conduta, como luzeiros, Senhor, em meio ao mundo em trevas. Queremos brilhar o Teu amor. E você que faz esse compromisso essa manhã, diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, usa-me, ó Deus, para praticar boas ações, para ser justos, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Ok? Deus seja louvado.